Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studybox. Eu sou Priscila Ruggeri, professora de inglês há mais de 20 anos, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre preposição. Quem nunca teve dúvida qual preposição usar em inglês, não é verdade? Para te ajudar com essa dúvida, eu separei uma série de vídeos que eu vou abordar preposições individualmente. Então eu quero começar com preposições de lugar, depois preposição de tempo, verbos preposicionados e deixei por último as collocations, que são as preposições usadas em algumas expressões, de maneira que talvez não faz sentido a toda a regra que eu vou explicar anteriormente, mas é a maneira que os nativos usam. Por isso são chamadas de collocations. Então acompanhe durante as semanas todos os vídeos relacionados à preposição que eu vou deixar aqui na playlist para você. Então eu vou começar com a preposição de lugar. A preposição de lugar mais comum em inglês é a preposição in. Sempre que nós dizemos que algo está em algum lugar, a preposição adequada para essa colocação é a preposição in. Então, por exemplo, meu lápis está no meu estojo. My pencil is in my pencil case. Por que eu uso in? Porque eu quero dar uma ideia de dentro, tá? Meu lápis está no meu estojo, mas dentro do meu estojo. Essa é a ideia que o in traz. Normalmente nós usamos o in quando nós nos referimos a um espaço que a gente consegue ter a ideia de começo e fim. Então o meu pencil case é um espaço que eu consigo imaginar o tamanho dele exatamente. Esta sala de aula, por exemplo, eu uso in the classroom porque eu sei onde ela começa, onde ela termina, e de uma proporção maior, por exemplo, a escola, né? Eu demarquei uma proporção menor. Por que isso? Porque quando a gente usa at, que é muito comum confundir com in, at, diferente do in, abrange uma proporção maior, um espaço maior. Então eu digo at school, in the classroom. At the airport, in the restroom at the airport. Dá para entender? Então, o at abrange um espaço muito maior e o in dentro desse espaço maior a gente tem um menor. Além dessa ideia de dentro, in também pode ser usado quando nós queremos dizer que estamos em algum transporte particular. Por exemplo, estou no meu carro, in my car. Ele é privado, ele é meu, não é um transporte público. Por isso usamos o in. Uma outra coisa importante de dizer sobre o in e o at é que quando nós dizemos que a pessoa está naquela região, né, naquele local, a gente fala at. Por exemplo, at the swimming pool. Eu me referi que a pessoa está ali, por volta da piscina, mas não necessariamente dentro da água. Então, at the swimming pool. Se eu falo in the swimming pool, a pessoa está dentro, literalmente, da piscina. Um outro exemplo, at the hospital, no hospital. O at the hospital, a pessoa pode estar em qualquer lugar do hospital, ela está ali nas premissas. In the hospital, a pessoa já está internada ali como paciente do hospital. Entendeu as diferenças, então, de in e at? Eles são muito próximos, mas tem algumas peculiaridades que são importantes de ser lembradas. Um pouquinho mais sobre o at é quando nós nos referimos que estamos próximos a algo. Por exemplo, agora, estou sentada, né? I'm sitting at the door. Não dá para dizer que eu estou dentro, tá? Porque não tem como eu entrar na porta. Então, eu estou próxima. Na mesa, a mesma coisa. I'm sitting at the table. At the table. Eu não estou na mesa, dentro da mesa. Não dá para dizer in the table. No carro, daria para dizer in the car, at the car, mas eu vou mudar onde eu estou. Se eu estou in the car, estou dentro do carro. At the car, só estou ali, próximo ao carro, talvez chegando para abrir a porta, mas ainda não entrei. Então, at e in tem essa diferença. Agora eu quero falar um pouquinho sobre on. Quando usamos o on para também falar no, na, em algum lugar. On dá sempre uma ideia de sobre, de superfície, tocando essa superfície. Então, por exemplo, agora meu computador está na mesa, mas aí eu estou me referindo diferente de mim aqui, né, que eu estou at the table. O meu computador está em cima da mesa. Então eu uso my computer is on the table. Tem sempre a ideia de sobre e com esse toque na superfície. Então olha que curioso o exemplo do carro.
Eu posso dizer que eu estou on the car, in the car e at the car, mudando o que eu quero dizer. Eu estou no carro, em português é de uma maneira só, né? Mas em inglês eu posso usar as 3 preposições mudando o que eu quero dizer. Então, se eu estou on the car, sentei em cima do carro. Se eu estou in the car, estou dentro do carro. E se eu estou at the car, estou ali próximo. Os meus gatos adoram andar no meu carro. E esse andar no meu carro não é que eles vão dentro porque eu não deixo. Eles andam por cima. Então, my cats love walking on my car. Deu para entender? A palavra praia é outra que aceita as 3 preposições mudando o lugar onde você quer se referir. Então, por exemplo, se eu estou at the beach, eu estou ali na cidade de praia. Se eu estou on the beach, eu estou na areia da praia. E se eu estou in the beach, estou na água nadando. Agora eu quero falar sobre 2 preposições, under e below. Elas causam um pouquinho de confusão porque under significa embaixo e o below abaixo. Eu vou explicar a diferença. Em algumas situações, essas 2 preposições são interchangeable. Eu não sei muito bem explicar a palavra interchangeable em português, mas quer dizer que elas podem ser usadas tanto uma quanto a outra e vão fazendo essa troca. Mas a dica que eu dou para os meus alunos é que use below apenas quando você se refere a menos que alguma coisa. E o under para todas as outras situações. Fica muito mais fácil de não confundir. Eu vou dar um exemplo com below. A temperatura hoje está 5 graus abaixo de zero. Então eu me refiro a menos que. A frase correta fica: The temperature today is 5 degrees below zero. Um outro exemplo para usarmos o below é quando a gente se refere à palavra abaixo. Então, complete os exercícios abaixo. Complete the exercises below. E quando nós queremos dizer embaixo, usamos a palavra under. Exemplos: The toys are under the sofa. Os brinquedos estão embaixo do sofá. Uma observação importante. Lembra que eu disse que o on é sobre e tem que ter contato? O under, ele fica livre dessas regras, porque ele pode ser embaixo sem contato, pode ser embaixo com contato e pode ser embaixo com movimento. Vou dar um exemplo de cada. O under, então, sem movimento, a gente pode colocar: meus sapatos estão embaixo da cama. My shoes are under the bed. Eles estão ali, não toca e não movimenta. Agora com o toque, o pires está embaixo da xícara. The saucer is under the cup. Então ele está tocando e não tem movimento. E o último com o movimento: The boat passed under the bridge. O barco passou por debaixo da ponte. Então você pode usar under com toque, com movimento, sem toque. Por isso que ele é muito mais fácil de ser usado, que a probabilidade de errar é menor. Agora eu quero falar do above e do over. A gente viu o on, que é sobre. O above, ele significa acima. E o over significa sobre também, né? Nós vimos o on, mas o on não tem movimento. E o over é o que faz o movimento. Exemplos. O above, por ser o contrário de below, ele significa acima de. Então é muito comum ser usado com temperaturas. The temperature today is above 30 degrees. O quadro está colocado acima do sofá. Então the picture is above the sofa. Exemplos com over. O avião voou sobre os prédios. The plane flew over the buildings. Então lembre, o on é o sobre parado. E o over é o sobre com movimento. Tem uma exceção, né? Um exemplo que over e o on podem ser interchangeable, que é no caso quando a gente se refere a cobrir. Coloque o cobertor sobre o bebê. Então eu posso dizer put the blanket on the baby, ou eu posso dizer put the blanket over the baby. Então quando a gente se refere a cobrir algo, você pode usar o over como interchangeable de on. Eles podem ser usados na mesma frase sem mudar o sentido. As 2 próximas preposições de lugar que eu quero falar agora é behind e in front of. Então, quando eu uso behind, eu quero dizer que algo está atrás, e in front of, na frente.
Por exemplo, agora a parede está atrás de mim. The wall is behind me. E o meu celular está na minha frente. My cell phone is in front of me. Lembre que behind é uma única palavra que já significa atrás de. Já o in front of, a gente precisa colocar o of para colocar que estamos na frente de. E aí um erro muito comum que os alunos cometem é usar o behind of. Então behind dispensa o uso do of. Não se esqueça dessa dica, tá? Mais duas preposições que causam um pouquinho de confusão. Between, among. As duas significam entre. Só que o between necessariamente tem que ser algo entre somente duas coisas. E o among entre várias coisas. Exemplo, eu tenho duas caixas e coloco uma caneta entre as duas caixas. Aí eu tenho que colocar the pen is between the boxes. Mas se tivesse, por exemplo, 5 caixas e a caneta estivesse no meio das 5, eu falaria the pen is among the boxes. Nós também temos a preposição around, que quer dizer ao redor. Então, um exemplo, vamos andar ao redor do rio. Let's walk around the river. Mais 3 preposições agora. Beside, next to e near. Near significa perto. Mas é um perto não muito grudado, né? Já o next to é um perto coladinho, tá bom? Então tem essa diferença. Near, next to, a diferença vai ser a proximidade. O near ele está próximo, mas não muito grudado. Next to já é colado, encostado. O beside é ao lado. Então exemplos com near. I live near the supermarket. Eu moro perto do mercado. Mas pode ser que ele não seja, grudado na minha casa. Então eu uso só near. Se o mercado fosse de parede com a minha casa, eu poderia dizer I live next to the supermarket. Agora, causa um pouquinho de confusão porque dá na mesma, seria parede com a minha casa, ele fica ao lado da minha casa. Então eu também poderia dizer the supermarket is beside my house. E a última preposição que eu quero falar nesse vídeo, depois eu vou fazer um outro vídeo para completar as preposições de lugar. A última é opposite, que quer dizer oposto, algo que fica de frente com outra coisa, mas no sentido oposto. Exemplo, my house is opposite the bank. Quer dizer que a minha casa é aqui e o banco é exatamente do outro lado da rua. Então fica em sentidos opostos. Espero que você tenha entendido as preposições de lugar. Existem mais que eu vou abordar no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Eu vou deixar aqui na descrição links para exercícios. Assista essa aula com calma, reveja se necessário e faça o exercício que eu vou deixar aqui na descrição, que isso vai te ajudar a entender melhor. Quando a gente pratica, a gente memoriza melhor e entende melhor as coisas em inglês. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, peço que se inscreva e ative as notificações para saber sobre os próximos vídeos que eu vou postar. Lembrando que essa é uma sequência de preposição, então não perca na próxima semana os próximos vídeos. Te vejo lá!